aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, resolvi vir aqui gravar esse vídeo para responder uma pergunta que acho que de cada 1000 perguntas que eu recebo, 999,9 perguntam isso para mim, que é: e aí, G2C ou TS9? Virou até brincadeira, tem pessoas que hoje olham para minha cara e perguntam: e aí, G2C ou TS9? Então eu falei, bom, para acabar com essa pergunta, para falar sobre isso pela última vez, eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre a G2C e sobre a TS9. Talvez eu não dê uma resposta como vocês esperam ter, mas o que eu quero é dar argumentos para que vocês possam pensar e falar um pouco sobre o que eu acho delas, qual é a minha filosofia de uso para cada uma delas, tá? Então eu fiz umas anotações aqui para a gente tratar ponto a ponto. Então eu vou começar falando sobre filosofia de uso. Começando pela G2C. Para mim a G2C é uma arma de porte velado para a defesa. Essa é a filosofia de uso dela. Ah, mas dá para a gente usar ela para esporte, por exemplo, para tiro de precisão, para IPSC? Dá para usar. É a melhor arma? Não, não é a melhor arma para essa aplicação. Filosofia de uso da TS9. É uma arma em tamanho full, é uma arma de 4 polegadas, é uma arma de serviço, é uma arma, para mim, de porte ostensivo. Ah, mas dá para portar ela de forma velada? Dá, eu porto ela de forma velada sem nenhum problema. Mas é um pouco incômoda, porque o cano é um pouco maior, a estrutura dela é um pouco maior, ela tem um cabo maior. Só para checar mais uma vez, ó, estão checadas, limpas. O cabo dela é um pouco maior, então, para mim, é um pouco desconfortável portá-la no carro, por exemplo, porque eu no carro ando sempre com a arma coldreada. Então, eu acho que a G2C é muito mais confortável do que a TS9. Então, já falamos sobre filosofia de uso. Em relação ao tamanho, que eu já até falei um pouco quando eu falei de filosofia de uso, elas são bem diferentes na estrutura delas, né? Ela, apesar da G2C ser apenas 3/4 de polegada de cano menor, quando a gente coloca lado a lado uma com a outra, a gente consegue perceber que elas são bem diferentes, tanto no comprimento do ferrolho, do frame delas, como no comprimento do cabo, né? Ainda mais se a gente colocar o carregador, aí a diferença se torna de praticamente 1 polegada. Então elas são bem diferentes nesse quesito, o que faz com que a empunhadura dessas armas também sejam bem diferentes. Eu acho que a TS9, ela tem uma empunhadura muito mais estável, muito mais na mão, uma empunhadura muito mais gostosa do que a G2C, que apesar de não faltar dedos, né, quando eu estou com o carregador inserido aqui, o meu dedinho ele ser completado, quando eu faço a dupla empunhadura, esse dedo meio que falta. Ao contrário da TS9, que eu consigo ter uma empunhadura perfeita utilizando as duas mãos. Em relação à precisão, não é só o tamanho da arma que interfere na precisão. Alguns fatores como empunhadura, qualidade do gatilho e o próprio tamanho do ferrolho com que faça que alça e massa estejam mais distantes, faz com que a precisão do atirador seja melhor numa arma de tamanho maior do que numa arma de tamanho menor. Não necessariamente a arma é mais precisa. O que se torna mais preciso é o atirador pela qualidade e pelo tamanho da arma. Sistema de funcionamento. Enquanto a TS9 tem um sistema Striker Fire, como o da Glock, por exemplo, o sistema da G2C também Striker Fire, só que é um sistema de duplação. Ou seja, quando você insere o carregador e dá o golpe, o primeiro disparo é feito em ação simples. Porém, você também consegue fazer disparos em duplação.
coisa que você não consegue com a TS9. Capacidade. Na TS9, a gente tem 17 tiros de capacidade, mais um, então nós temos 18. Na G2C, nós temos 12 no carregador, mais um, 13. E é uma diferença, se você for considerar, 14, 15, 16 e 17, a gente tem 4 disparos a mais na TS9. Falando em gatilho, aí eu acho que é um dos pontos mais altos da TS9. Ela realmente tem um gatilho que eu acho extremamente acertado. É um gatilho muito gostoso. Até já cheguei a comentar em algum vídeo que eu acho que o gatilho dela, saindo da caixa, né, comprou e usou, é uma arma que já vem pronta. É uma arma que já tem um gatilho muito bem equilibrado, com um peso que eu considero muito bom. O da G2C é um gatilho que eu demorei um pouco para me entender com ele, porque ele tem um curso longo e uma quebra que depois que você entende como ele funciona, que você se familiariza com a arma, você até se acostuma com ele. Mas são incomparáveis. O gatilho da TS9 ele é muito melhor do que o gatilho da G2C. Por último, ou por penúltimo, vou falar de qualidade percebida. Quando você pega a TS9 e você pega a G2C, você percebe que a qualidade estrutural dela, a alça e massa de mira, o próprio aço dela parece ser mais resistente. Eu já coloquei em algumas situações assim mais difíceis e a G2C apresentou umas marcas, uns risquinhos, enfim, enquanto a TS9 pareceu ser mais robusta. Conclusão final sobre, e aí, G2C ou TS9? Se você está procurando uma arma de entrada para começar no tiro e o seu recurso te permite gastar até 3.500, 4.000, comece com uma G2C. Comece a experimentar o tiro, comece a participar até de algumas provas com a G2C. Você vai sofrer um pouquinho mais, mas comece com ela. Agora, se você tem um pouco mais de recurso, se você quer uma arma já, que a sua ideia é participar de algumas provas, você quer uma arma para o esporte, comece com a TS9. Ela vai te dar um resultado melhor do que a G2C e você vai achar ela muito mais gostosa de atirar. Bom, pessoal, eu acho que eu resumi um pouco de tudo que eu costumo falar para as pessoas quando elas me perguntam sobre essas duas armas. Se ficou mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários, a gente vai conversando, trocando ideias sobre isso. Uma coisa que eu também quero fazer um outro vídeo falando é sobre o que eu chamo de matemática do tiro. Muitas vezes as pessoas elas investem todo o recurso que elas têm disponível para gastar no valor da arma. E se esquecem de outras coisas, como treino, como munição, acabam tendo excelentes armas, mas que ficam na gaveta porque você não tem recurso para atirar, ou então você atira menos do que você gostaria de atirar. Então é isso aí, pessoal. Essas são as minhas dicas, as minhas considerações, o que eu tenho para falar sobre elas, para nunca mais responder essa pergunta G2C ou TS9. Eu só vou colocar uma setinha, arrasta para cima e vou indicar esse vídeo. E se faltou alguma coisa, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando, beleza? Então se você gostou, se inscreve, curte, compartilha e é isso aí e até a próxima!